Cara, meu pai, ele é um cara, o que me assustou é que meu pai é um cara muito corajoso, então isso me chamou muita atenção, né. Meu pai sempre foi um cara muito corajoso. Eh, e minha mãe falou, foi minha mãe que me contou essa história, depois eu fui perguntar para ele. Minha mãe falou que ela estava em casa e meu pai entrou pálido, esquisito, estranho, foi até o quarto, sentou na cama, entrou pro quarto e foi para lá. E aí minha mãe daqui a pouco viu, ele ficou, achou estranha aquela situação, foi lá. E chegou lá, ele estava sentado na cama, parado assim, olhando para a parede. E aí minha mãe perguntou, falou assim: "Antônio, o que aconteceu? Por que você está assim?" E aí meu pai falou assim: "Beta, eu passei por uma coisa agora que eu não sei te explicar o que aconteceu. Eh, e eu vim para casa porque eu estava com medo." Eu desliguei. Meu pai até hoje ele faz a mesma coisa que ele fazia quando eu era pequeno. Ele continua aguando canteiro até tarde porque ele gosta, ele ama fazer isso. E ele continua fazendo isso até hoje. E ele estava fazendo isso. Ele estava aguando o canteiro, era 8 horas da noite. E ele falou que uma luz muito grande parou em cima dele e acendeu tudo que estava em volta. E ele, depois, quando eu fui perguntar para ele estava me explicando, né? Ele falou assim, era como se fosse dia. Ele falou assim, eu via tudo, 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 uma luz, como se fosse uma luz muito forte, como se fosse o sol. Aí eu perguntei para ele, já vendo alguns relatos como esse, eu perguntei para ele, falei: "Pai, mas o senhor olhou para a luz?" Ele falou assim: "Olhei." Eu falei assim: "Mas se a luz era tão clara como o sol, como é que o senhor conseguia olhar para a luz?" Ele falou assim: "Não sei, eu sei que não, que eu conseguia olhar para essa luz. Eu não era uma luz que como o sol, Que que você, cegava, que assim, cegava né? como se fosse o sol." Ele Ele, vi, ele não, ele conseguia ver a fonte, né, o emissor, sim, mas o que era mais forte era a refração dela, né? e ele falou, demorou uns 10 segundos em cima de mim. Ele tem noção de altura, de tamanho da. Aí ele falou, eu perguntei, ele falou que estava uns 50 metros de altura, assim, que ele acha, estava uns Sim. 50 metros de altura. E o E objeto era grande, como é que era? era um objeto grande. Ele não sabe falar a medida exata, Sim. mas o que ele sabe dizer é que virou um ciclo em volta dele, e que era um ciclo grande. Dava para ver um espaço muito grande a verdura. Ele falou assim, tudo dia, tudo claro, como se fosse o dia, e ele conseguiu olhar para a luz. E aí ele falou que quando a luz fechou, que ele falou como se fosse fechado, a luz fechou, né? E aí quando a luz fechou, ele falou que ele não conseguiu. E para o meu pai falar que não conseguia, por isso que minha mãe ficou muito assustada. Porque para o meu pai falar que não teve coragem de continuar lá, é porque a coisa foi muito séria. Ele não conseguiu, ele falou que ele ficou com medo, ele ficou todo arrepiado, falou que eu não conseguia mais ficar lá. E ficou gelado, falou que ele ficou gelado, desligou a bomba e foi para casa e não conseguiu mais voltar para o trabalho naquele dia. Ele falou que não conseguiu mais. E aí, sei lá, isso aconteceu acho que em janeiro, fevereiro. Eu fui para lá em junho. Que ano isso? Há 2 anos atrás, eu acho que foi 2019, mais ou 2000, menos. 2019. Acho que foi 2019 mesmo, porque foi quando eu fiz, foi isso mesmo. Quando eu fiz o show lá em maio. Foi em Sim. 2019. Eu fiz um show lá em Campina Grande em maio e visitei eles. E, e aí, quando eu estava lá em maio de 2019, eu, eu cheguei para ele e falei: "Pai, eu percebi uma bolha atrás da orelha dele, né?" Isso em maio. Isso tinha acontecido em fevereiro, ou janeiro, fevereiro daquele ano. E eu falei: "Pai, tem uma bolha atrás da sua orelha, o que é isso?" "Ah, meu filho, apareceu aí, mas deve ter sido alguma coisa que fiquei, o chapéu que ficou raspando aí, irritou." Aí eu falei: "Pai, isso não é normal, o senhor tem que ver isso aqui." Eu estava saindo de lá e vi isso. Aí liguei para lá depois, falei: "Mãe, tem que levar meu pai no médico para ver o que é isso." E eles demoraram a ver. E no meio da pandemia, meu pai, isso foi em janeiro, em maio de 2019. Quando foi em fevereiro, chegou a pandemia. E aí já era para eles terem ido há muito tempo, mas eles trabalham em outro tempo, eles vivem em outro tempo, não foram ver. E quando no começo da pandemia, no meio da pandemia, sei lá, quer dizer, no meio da pandemia não, 6 meses depois da pandemia ter começado, meu pai apareceu com nódulos, né? Um nódulo no pescoço, um nódulo na virilha. E aí eles ficaram preocupados. Aí estava virando uma ferida, aquela coisa que era uma bolha estava virando uma ferida. E aí eles foram ver, era um câncer de pele. E aí eu fiquei, isso me deixou curioso, porque isso aconteceu alguns meses depois de ele ter passado por essa experiência. E
como eu já tinha visto algumas pessoas falarem, né, que viveu experiências com esse tipo de situação e que tiveram alguma reação química, né, ou de câncer ou alguma coisa assim, por causa da radiação que ela foi exposta. Então, fiquei pensando, nem falei para minha mãe isso ainda, mas fiquei pensando, porque meu pai, cara, ele trabalha na roça há muito tempo. Bom, é só uma coincidência e uma suspeita minha, que pode ter sido sim uma coisa que aconteceu com essa experiência que ele passou e ter gerado isso nele.